Entre a lei de Yahweh e a lei de Moisés, existe alguma diferença? As igrejas e assembleias do sétimo dia podem ser elogiadas justamente por ensinar que o Decálogo, os 10 mandamentos, devem ser observados atualmente e que, porque é um companheiro da graça, deve ser observado para sempre. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Yahweh viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra de Yahweh permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1, versículos 23 a 25. Esta lei foi escrita pelo dedo de Yahweh em 2 tábuas de pedra que foram colocadas dentro da arca da aliança. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca do testemunho que eu te darei. Êxodo 25, versículos 16 e 21. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como Yahweh me ordenou. Deuteronômio 10, versículos 2 e 5. Sendo perfeito, o Decálogo foi dado para o bem da humanidade. Parece, no entanto, que o ensino de alguns irmãos vai mais além do que se encontra nas Sagradas Escrituras. Eles ensinam que há uma diferença clara entre a lei de Moisés e a lei de Yahweh. Pensam que a lei de Yahweh é boa, enquanto a lei de Moisés era contrária a nós. Por isso foi eliminada, abolida, cravada no madeiro, quando Yahushua morreu no Gólgota. Só os 10 mandamentos estão na lei de Yahweh, dizem eles. Por isso todas as leis bíblicas fazem parte da lei de Moisés. Alguns irmãos fizeram uma comparação, constatando a boa lei de Yahweh com a lei má de Moisés. Isso, no entanto, é um erro. Examinemos uma vez mais a evidência bíblica e aprendamos se isso é verdadeiro ou falso. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento de Yahweh vos tem mandado. Hebreus 9, versículos 19 e 20. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles lhe disseram: Tudo o que Yahweh tem falado faremos e observaremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que Yahweh tem feito convosco sobre todas essas palavras. Êxodo 24, versículos 7 e 8. Assim, aí temos as leis de Yahweh, mas quem as escreveu? Moisés. Os termos a lei de Yahweh e a lei de Moisés são uma e a mesma coisa, como indicam as Escrituras. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem a Yahweh. Segundo o que está escrito na lei de Yahweh, todo macho primogênito será consagrado a Yahweh. E para darem a oferta segundo o propósito na lei de Yahweh, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, versículos 22 a 24. Isto indica os seguintes pontos. A lei de Yahweh e a lei de Moisés são termos que se ligam a si mesmo e se referem a uma mesma lei. Os sacrifícios de animais estavam incluídos na lei de Yahweh. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia os darás. Êxodo 22, versículo 29 e 30. Tudo que abre a madre, meu é. Até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com cordeiro. Mas, se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás.
e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo 34, versículo 19 e 20. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu a Yahweh 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação de pecado e outro para holocausto. Levítico 5, versículo 7. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote. Levítico 12, versículo 6. Mas não estavam incluídos no decálogo. Depois de o povo de Israel ouvir a Yahweh enunciar em voz alta os 10 mandamentos, estavam assustados e pediram que Yahweh não lhes falasse mais, senão só a Moisés. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Yahweh conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Yahweh veio para provar-vos, e para que o temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Yahweh estava. Êxodo 20, versículo 18 a 21. Yahweh, Todo-Poderoso, tranquilizou-os, comunicando-se só com Moisés, e continuou dando a sua lei. Então disse Yahweh a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Versículo 22. Moisés escreveu-a num livro. E Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, versículo 4. Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança de Yahweh, vosso Todo-Poderoso, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, versículo 26. Alguns chamaram miscelâneas, que foram colocadas fora da arca, fora do decálogo, a lei de Moisés, mas a Sagrada Escritura refere-se a todas as leis bíblicas como a lei de Yahweh. Lucas 2, versículo 22 a 24. Primeiro, foi declarado o decálogo, Êxodo 20, versículo 8 a 11, e depois deu-se uma grande variedade de leis. Exemplos: como tratar a esposa escrava, Êxodo 21, versículo 7 a 11, que fazer com bois bravos, Êxodo 21, versículo 28 e 29, o que fazer com as feiticeiras, Êxodo 22, versículo 18, como deixar descansar no ano sabático, Êxodo 23, versículos 10 a 12, quando celebrar as festas santas anuais, Páscoa, pães ázimos, as colheitas das primícias e a festa das cabanas ou tabernáculos, Êxodo 23, versículos 14 a 17. Será que há uma inconsistência na doutrina e prática de muitos sabatistas? Como notamos antes, muitos ensinam que a lei de Yahweh consiste somente no decálogo. Todos os restantes mandamentos, dizem eles, fazem parte da lei de Moisés. Essas são leis más, leis que estavam contra nós, por isso devemos ignorá-las. Alguns vão tão longe como para dizer que caímos da graça se vivermos por essas leis que não estão no decálogo. Por exemplo, celebrar as festas santas, Levítico capítulo 23. Isso se baseia parcialmente na seguinte afirmação: essas palavras falou Yahweh a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Deuteronômio 5, versículo 22. A sua razão baseia-se neste raciocínio. Sendo que Yahweh anunciou o decálogo e não acrescentou mais nada, senão somente isso que constituiu a lei de Yahweh. Todos os restantes mandamentos fazem parte da lei de Moisés. Essa lei de Moisés fala de sacrifícios de animais, dízimos, fala das festas, os versículos sobre as impurezas, os animais imundos, etc, etc. Essa é a lei de Moisés, dizem eles, separada e a parte da lei de Yahweh. No entanto, muitas das pessoas que dizem haver 2 leis e que a lei de Moisés está contra nós,
Essas mesmas pessoas insistem em observar as leis sobre os animais limpos e impuros. E onde é que encontramos essas leis? No Decálogo? Não. Essas leis estão no que eles chamam a Lei de Moisés. Esses bons irmãos pregam que a Lei de Moisés foi abolida, que apenas o Decálogo, ou seja, a Lei de Yahweh, permanece para sempre. No entanto, eles aceitam esta Lei de Moisés para instruções sobre os alimentos limpos. Mas nós não devemos celebrar as festas santas de Yahweh, porque fazem parte da Lei de Moisés. Celebrar as festas de Yahweh faz com que crentes caiam da graça, dizem eles. Tenho que repetir a minha pergunta. Será que os irmãos sabáticos são inconstantes? Agora tenho que explicar o assunto. As Sagradas Escrituras oferecem uma razão fácil, que se entende muito bem, do porquê Yahweh falou do Decálogo e depois não acrescentou mais nada. Yahweh deixou de falar com grande voz à multidão de Israel, exceto a Moisés. Por quê? Porque o povo estava assustado. Por isso disseram a Moisés: chega-te tu e ouve tudo o que disser Yahweh, nosso Todo-Poderoso, e tu nos dirás tudo o que te disser o Soberano, nosso Todo-Poderoso, e o ouviremos e o faremos. Deuteronômio 5, versículo 27. Terá aprovado isso Yahweh Todo-Poderoso? Certamente que sim. Ouvindo, pois, Yahweh a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, Yahweh me disse: eu ouvi as palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Deuteronômio 5, versículo 28. Assim, o Todo-Poderoso de Israel não se calou, mas continuou dando a sua lei, mas apenas a Moisés. Ele disse: porém, tu está aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos, que tu lhe hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Deuteronômio 5, versículo 31. Desta maneira foi Yahweh Todo-Poderoso quem deu toda a lei, o Decálogo, os juízos e a lei cerimonial. Assim, de quem é a lei? A Sagrada Escritura responde: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4, versículo 12. Porque Yahweh é o nosso juiz, Yahweh é o nosso legislador, Yahweh é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, versículo 22. Para confirmar mais que esse único legislador é Yahweh e que Moisés escreveu apenas as leis de Yahweh, nenhuma de sua própria cabeça. Leiamos Levítico 26, versículo 46. Esses são os estatutos de juízos e as leis que deu Yahweh entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Toda a lei inclui os estatutos, os juízos e os preceitos vivos, os passou a Israel. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7, versículo 38. No capítulo 27 de Levítico, dá-se uma grande variedade de leis. Nenhum só dos 10 mandamentos se menciona. No entanto, ao concluir o capítulo, Moisés resume: estes são os mandamentos que Yahweh ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Levítico 27, versículo 34. Só 800 anos mais tarde, essa verdade é confirmada pelas seguintes palavras: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada por Yahweh Todo-Poderoso, e segundo a mão de Yahweh, seu Todo-Poderoso, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras 7, versículo 6. Que a lei de Yahweh e a lei de Moisés eram uma e a mesma lei, se confirma também por Neemias. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que Yahweh tinha ordenado a Israel. E leram no livro, na lei de Yahweh, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias 8, versículo 1. Compare o versículo 8, 14, 18, capítulo 9 e versículo 3. Disse que algumas dessas leis estão contra nós. Por outras palavras, são leis más. Mas será que as Escrituras Sagradas indicam isso?
E sobre o monte Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. Estes termos, juízo, leis, estatutos, mandamentos, preceitos, são todos para incluir, mostrando que tudo que está escrito no livro da lei, assim como também as palavras escritas em pedra, fazem parte da lei de Yahweh. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, versículo 160. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, versículo 17. Resumo. Moisés não deu nenhuma lei sua. Todas foram leis de Yahweh. Isto inclui mandamentos, preceitos, juízos, estatutos, leis e ordenanças. Moisés escreveu no livro da lei somente o que Yahweh mandou. O livro da lei de Yahweh Elohim é um e o mesmo livro da lei de Moisés. Neemias 8, versículo 7, Lucas 2, versículos 22 a 24. Portanto, a lei de Moisés e a lei de Yahweh é uma e a mesma lei.